Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé, mais conhecida carinhosamente como Nova Era, né, pessoal? Eu sou a Tânia e hoje é dia 8 de agosto de 2002. Sejam todos bem-vindos, nossos amigos que estão aqui conosco na nossa sala, os nossos amigos que nos assistirão posteriormente. Para iniciar a nossa noite, eu vou compartilhar com vocês a nossa leitura inicial. Solicitação fraterna. Ajude com a sua oração a todos os irmãos que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, que trajam os olhos de luto para enxergarem mal em todas as situações, que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acende nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram precioso tempo dos ouvintes, falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as suas faltas, que sustentam, aqui para mim ficou apagadinho, tá? Opa. Que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que trazem um culto sistemático à enfermidade ao obstáculo. São doentes graves que necessitam do amparo silencioso. Livro Agenda Cristã, pelo espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? Então, é uma mensagem que fala para quem destina as nossas orações. E, meus amigos, para iniciar o nosso Evangelho da noite, eu vou convidar o nosso amigo Pérez para fazer a oração inicial. Seja bem-vindo, Pérez. Boa noite, Tânia. Muito obrigado. Boa noite a todos. Senhor Jesus, a espiritualidade amiga, queremos pedir que nessa noite, que ilumine esse momento de estudos, de aprendizado, que abençoe a Mara, que vai trazer um tema de grande valor para todos nós, dia a dia, que é sobre a oração, que ampare nos seus estudos, e esse conhecimento possa nos fortalecer e enriquecer cada vez mais a nossa caminhada. Que ilumine e abençoe a nossa noite e os que assistirão posteriormente. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e nos livrai-nos do mal. Que assim seja. Assim seja, e muito obrigado, Pérez. Só para a gente poder ilustrar o trabalho da nossa amiga com a parte do Evangelho, eu hoje vou compartilhar com vocês a ação da prece. É uma pequena passagem, é o item 17, que diz o seguinte: pela prece obtém o homem concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções
e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e envolver ao caminho reto, se deste se afastou. Por este meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta, até o termo de seus dias, uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. É o capítulo 28, Pedis e Obtereis, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com essa leitura do Evangelho, vamos convidar a nossa amiga Mara, né, trabalhadora da nossa casa, que está ali sempre à frente, né, ajudando a todos os nossos irmãos que chegam até a nossa casa, com todos os tipos de necessidades, né? E hoje ela vai trazer para nós a questão da oração. Seja bem-vinda, Mara. Obrigada, Tânia. Nós que agradecemos. Oi? Nós que agradecemos. Então, é com alegria, assim, que a gente, cada vez que a gente é convidado, a gente fica muito feliz, porque até que chega a nossa vez, né, outros amigos já falaram e tal, então, é assim, é motivo da gente valorizar o convite, valorizar a oportunidade da explanação, né? E assim, para começar, eu queria falar por que eu escolhi esse tema. Sim, eu não estou para contar minha história, não, gente, mas assim, é mais fácil a gente falar daquilo que a gente já vivenciou. E eu já chorei muito na minha vida, gente. Já chorei, já sofri, já como todos, né, que devem estar na sala virtual, já choraram, já tiveram suas dores, suas angústias, suas tristezas, suas desesperanças. E quando eu cheguei numa casa espírita, pouco depois que eu havia casado, eu fiquei 15 anos lá, minha casa inicial foi a Nova Era, e depois eu retornei para a Nova Era. Fiquei 15 anos trabalhando. E eu encontrei uma médium lá, que era presidente da casa, a Fátima, e ela ajudou inúmeras pessoas em Franca. Como a gente falou aqui um pouquinho antes de começar, do Sr. José Barcelos. Mas foi através dessa médium, dessa trabalhadora espírita, que eu conquistei o hábito da oração. Ela nos falava muito da importância da oração, nos incentivava. E quando eu conquistei esse hábito da oração, me fez muito bem. Então, por isso que eu trouxe as reflexões de hoje falando sobre a oração. E eu escolhi um livro da Joana de Andes, psicografado pelo Divaldo. O livro chama Seja Feliz Hoje. E o título da lição é O Tesouro da Oração. Tá? Bom, então, gente, eu pus na íntegra, o que eu vou ler é na íntegra o que eu tirei do livro, tá? E eu vou fazendo os comentários. Então, Joana de Anjos, ela começa nos dizendo, né, que Francisco Osuna era um sacerdote místico espanhol do período renascentista. Então, ele viveu no século XV e XVI, então 1500 e pouco. E ele deixou uma das suas obras, chama O Abecedário Terceiro. Então, nessa obra, ele escreve o seguinte texto. A primeira forma de orar é a que se situa no plano da fé. Aí ele faz uma comparação. Então, no plano da fé, como escreveram a mim. A segunda forma de orar, segundo ele,
situada no plano da esperança. É como escrever um amigo e esperar uma resposta. A terceira maneira de orar, situada no plano do amor. É como se fôssemos pessoalmente à casa desse amigo. Então, ele fala assim, a primeira é como um beijo nos pés, a segunda como um beijo nas mãos, a terceira como um beijo na boca. Então, a gente vai lembrar assim, ó, a primeira forma de orar, a fé. A segunda forma de orar, situada no plano da esperança. E a terceira forma de orar, situada no plano do amor. Pode passar, Pérez. Aí, a Joana de Anjos agora é a Joana de Anjos que vai fazendo os comentários. A antiguidade do conceito, mais de 500 anos, é de grande atualidade, porque esse amigo é Deus, cuja oração deve lhe ser dirigida. Então, ela fala que a oração trata-se de um grito emocional na hora da aflição, encaminhando ao Pai Criador como um ato de restrita confiança. Então, a gente, naquele momento, é como se a gente soltasse um grito emocional, né? Socorro. E você entrega com aquela confiança que você vai ser atendido. Outras vezes, é uma descarga de angústia que necessita de socorro imediato. Por fim, é um elevo de gratidão em delícia de emoção. Tem horas, gente, que você está tão angustiado, mas está tão angustiado, que na hora você sente a presença da espiritualidade maior, seja do seu anjo guardião, seja um espírito familiar, que ele vem e te abraça, fala assim, olha, eu estou aqui. Você está tão angustiado, então ele vem e nos acode assim no momento. Por isso, aí a Joana prossegue, por isso que a oração, de maneira alguma, não se circunscreve apenas ao ato da rogativa, mas também é instrumento de louvação e, por fim, de júbilo, pelo bem alcançado. Nós ainda somos muito assim. Uma vez eu prestei atenção nas minhas preces, né? Eu só peço. Me ajude nisso, ajude-me fulano, ajude Beltrano, ajude ciclano. E então a gente fica muito, eu ainda estou muito nessa parte da rogativa. Quando eu percebi isso, eu comecei a agradecer, né? Mas aqui eu queria fazer um parênteses na hora que eu brinquei assim, ajude o fulano, ajude o Beltrano. A nossa prece, gente, em favor de alguém, ela é de um valor muito grande. Por quê? Uma coisa que eu aprendi ao longo aí do trabalho no movimento espírita, nós que estamos à frente do trabalho, nós que estamos à frente, assim, nós que já temos tarefas assumidas dentro da casa espírita, independente de estar numa diretoria ou não. Nós somos muito atacados, gente, por espíritos contrários à doutrina, por espíritos contrários àquela casa espírita que a gente trabalha, às vezes espírito contrário àquele presidente que está no momento. Então, espíritos faz a gente pensar mal do amigo, ver o amigo, será? Será que isso está certo? Eu não sei não. Fica pondo pensamentos de dúvida. Então, quando a gente ora, a gente quebra esse ciclo mental. E a gente começa a ver o amigo da casa espírita, mas como se fosse um irmão consanguíneo, porque a gente vai estabelecendo um carinho muito grande por ele. Então, a oração, ela nos faz desligar desses espíritos inferiores que querem nos causar impedimentos, que querem nos colocar em situações vexatórias, que querem que a gente veja mal o nosso amigo. Pérez, agora o próximo. Orar é romper as barreiras mentais limitadoras das emoções e necessidades imediatas para alcançar os altiplanos da vida.
Por quê, gente? Porque, às vezes, olha, romper as barreiras mentais limitadoras. Porque, às vezes, a gente está com preocupação do trabalho, no trabalho profissional. Às vezes, a gente está com preocupação com o filho, está com preocupação com o esposo, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o sobrinho. Às vezes, a mente está tão tumultuada por essas preocupações que você começa a orar e aqueles pensamentos vêm recorrente, vêm recorrente. Então, quando você consegue romper essas barreiras mentais que está te limitando, você conseguiu fazer a sua oração. Não precisa ser uma oração extensa, mas você percebeu que você conseguiu. Né? Muitas vezes a oração nos leva às lágrimas, porque nem a gente sabia que a gente tinha tanta emoção boa dentro da gente. Então, a Joana prossegue. Nem sempre é tão fácil a oração, assinalada pela perfeita integração da criatura com o Criador. Então, tá vendo? Ela fala que nem sempre é tão fácil, né? A falta de hábito salutar interrompe o fluxo do pensamento e ideias esturdias interferem no ato, dificultando a sintonia. Então, veja bem, a falta de hábito. Se nós criarmos o hábito, então eu sentei hoje para orar, tá? Então vamos falar assim, que para mim o melhor momento de orar é na hora de dormir. Para o outro, o melhor momento é na hora que levanta. Para o outro, o melhor momento é 10 horas da manhã. O marido já saiu para trabalhar, os filhos já foram trabalhar, estou tranquilo em casa, vou orar agora. Bom, cada um vai encontrar o seu horário. Então, se nós estabelecermos aquele horário e a gente fez hoje, não conseguiu, fez amanhã, não conseguiu, fala, não vou mexer com isso mais, não consigo orar, meu Deus. Não, vamos então criar esse hábito. Hoje eu não consegui, amanhã eu vou tentar de novo, depois de novo. Aí a gente já começa a perceber que já está melhorando a nossa sintonia com o alto, até que, pelo hábito salutar, a gente consegue romper esses pensamentos difíceis e consegue a sintonia com a espiritualidade maior. Aí Joana prossegue, a insistência disciplinadora. Então, tá vendo? A gente tem, através dessa insistência disciplinadora, é assim que eu vou me disciplinar, mediante a criação de novo programa, termina por facultar a doce interação entre orante e destinatário. Olha que lindo, gente. A doce interação, porque é um momento doce, né? Porque às vezes a vida nos torna tão amargos, tão secos, principalmente no trabalho profissional. Hoje em dia é tudo tão rápido, então as decisões têm que ser tomadas na hora, com firmeza, com determinação. Então, às vezes a gente se torna muito rude, né? Às vezes na forma de expressar. E então, na oração, é essa interação doce entre nós e o destinatário, que é Deus. Emoção específica de paz percorre o ser que ora. Sempre que consegue alcançar com a mente o sentimento, a mente e o sentimento, a fonte geradora da vida. Bom, veja bem, uma coisa é a nossa mente, outra coisa é o nosso sentimento. Às vezes eu até já consegui a minha mente ir fluindo os pensamentos, vai fluindo, eu vou falando, mas aí tem dia que junto com essa conversa com Deus, a gente consegue colocar o nosso sentimento. Então, são momentos assim sublimes, que nos dão uma alegria muito grande, que só eu que estou fazendo a prece vou sentir, só você que vai fazer sua prece que vai sentir. Eu posso até contar para o meu esposo, para o meu filho, para um amigo íntimo, fala, nossa, mas foi tão maravilhosa a prece que eu fiz hoje, eu fiquei tão emocionada, chorei, tudo, mas quem sentiu fui eu. Então, ninguém pode fazer por mim. Ou melhor, a gente pede para um amigo, um parente fazer, ora por mim, que eu estou passando por um momento difícil. É válido,
Mas eu quero dizer assim, que para eu sentir essa sensação de ligar com Deus, com a espiritualidade maior, ninguém pode fazer por mim. Então, é uma tarefa individual, né? Próxima. Determinações tradicionais no passado, impondo a prece, não se preocuparam em estabelecer que se trata de um colóquio de fé, de esperança e de amor. Então, a Joana voltou lá no começo, ó. Então, antigamente, impunha a fé, a prece. Se eu vai orar 10 Pai Nossos, 10 Ave Maria, fica ajoelhado aí. Ah, mas não deu certo. Ora de novo, ora mais 10, mais 20. Então, era uma coisa imposta. Mas, hoje, com a doutrina espírita, a gente vem aprender, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que a Tânia leu, Pedi e Obtereis, tem cada lições lindas ali. E cada um de nós devemos pegar o Evangelho e ler lá no capítulo 27. Porque são lindas mensagens que os Espíritos deixam para nós lá, né? Falando da prece. Torna-se a identificação de propósitos entre o necessitado e o sublime dispensador. Então, nós somos o necessitado. E Deus é o dispensador, ele vai dispensando bênçãos, né, para cada um de nós. Dentro da. Olha como é lindo, gente. Cada um de nós que estamos aqui nessa sala virtual hoje, e cada um que vai assistir depois, cada um de nós temos as nossas necessidades íntimas. Todos nós temos o hábito de orar diariamente. E Deus, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, Ele vai dispensar conforme as necessidades de cada um de nós, para todos nós, todos os dias. Então é maravilhoso, né? A bondade de Deus é imensa. Os espíritos nobres que assessoram, que trabalham para o progresso da humanidade, é maravilhoso, né? Eles estarem ali diariamente ao nosso lado para recolher as nossas preces. Ah, gente, deixa eu contar um caso do Chico. Esse negócio de recolher preces. O Divaldo que contava, né? Então, o Divaldo conta daquele jeito lá todo, fazendo a gente rir. Que o Chico tinha o hábito de ir no cemitério toda terça-feira, né? Aí, que uma vez perguntaram para ele, né? O que o senhor vai fazer ali, né? Não, eu vou passear um pouquinho. Aí, Divaldo brinca. Cada um passeia onde mais lhe apraz, né? Aí que ele conta para o Divaldo, né? O Divaldo perguntou, o que você fazia, Chico? Então, ele fala que lá no cemitério, quando ele ia orar pelos espíritos ali apegados à matéria, então, um dia ele viu um espírito de uma pessoa que tinha sido médico lá em Uberaba. E aí, esse médico vinha, recolhia as preces e partia. Uma outra semana, esse médico vinha. Aí, o Chico perguntou para ele uma vez, né? Ele falou assim, não, nós somos aqueles que vamos, os recolhedores das preces. A gente vem, recolhe as preces e leva para a espiritualidade maior. Então, o Divaldo brinca, aí o Divaldo brincou, né? Que lá ele tem no quarto dele um cantinho bem baiano, bem decorado, que ele põe as preces lá. Esse daqui de marrom é um caso urgente, esse não lá, e ele põe no cantinho lá. Aí ele brinca, que aí ele vê que outros espíritos vindo e recolhendo as preces. Então, gente, é maravilhoso. O Chico também falava, né, que a prece da mãe arrebenta as portas do céu. Então, gente, vamos orar para os nossos filhos, porque às vezes eles estão longe, não estão perto de nós, ficam perto de nós até determinada idade. Mas vamos orar, porque Deus tem recursos que a gente não imagina. Então, todas as mães que estão ouvindo aí, olha, Chico falava, prece de mãe arrebenta as portas do céu, gente. Então, vamos arrebentar essas portas.
Bom, prosseguindo então aqui. Joana, então, prosseguindo. Quando a fé ora, lembra lá no começo que fala a fé, a esperança e o amor, né? Então vamos lá, agora ela vai falando. Quando a fé ora, uma vibração ascendente superior rompe as cristalizações mentais e abre o psiquismo ao Senhor. Então veja bem, a fé, ela vai romper certas cristalizações mentais que nós temos e vai abrir o nosso psiquismo a Deus, tá? Quando é a esperança que ora, uma natural comunhão que devolve a onda de luz e beneficia quem faz a solicitação. Então, vem aquela luz e vai beneficiar. Gente, parece pouco. A nossa casa chama Centro Espírita, Esperança e Fé. Só da pessoa ler esse título na porta, aquilo, ela pode não ser espírita, ali na calçada da Nova Era passa inúmeras pessoas todos os dias da semana, o dia inteiro. Então, a pessoa, só dela ler ali, esperança e fé, você pode ter certeza que alguma coisa movimentou dentro dela. Eu falo por mim, gente, teve uma fase na minha vida que eu estava tão desesperançada, era tanto sofrimento, tanta luta, onde que eu batia, que eu relava, era problema. Era no trabalho profissional, era em casa, era com o irmão, com o pai, com tudo junto e misturado, tudo ao mesmo tempo. Então, foi um momento de muita falta de esperança. E eu pensava comigo mesma, eu não vou deixar a desesperança tomar conta de mim. E foi. E a fé, né, mãe da esperança e da caridade, tem uma lição do Evangelho. Então, eu pedi a Deus, não, em nome de Deus, com a minha fé, eu vou ter a esperança. E graças a Deus, gente, graças a Deus, quando eu via que eu estava esperançosa, que eu olhava para frente e vislumbrava uma luz no fim do túnel, quer dizer, não, vai ter uma solução, na hora certa vai chegar a solução. Então, hoje, passado muitos anos, eu ainda estou colhendo frutos das preces que eu fiz, gente, há 15 anos atrás, sem exagerar para vocês. Então, não vamos cansar de orar. Teve uma fase que eu orei tanto pelo meu irmão, que eu escutei dentro da câmara de passe, aguarda, porque era sistematicamente, toda semana. Então, olha, gente, Deus é muito bom. Vamos confiar, porque as respostas chegam. E aí, Joana prossegue. Quando o amor que ora, sucede uma fusão de psiquismos que culminam no êxtase. Então, é o nosso psiquismo unido, gente, ao psiquismo dos espíritos superiores que estão próximos de nós para recolher nossas preces. Então, é esse êxtase, esse enlevo, aquela hora que a gente chora, vai às lágrimas, né? Então, é muito lindo. Pode passar, Pérez, por favor. É compreensível que, à semelhança de todo empreendimento psíquico, haja um exercício contínuo, a fim de que surja afinidade com as esferas superiores. Então, nós temos que criar essa afinidade. Reclama-se que nem sempre as orações resolvem a problemática. Então, Joana fala que esta não é a finalidade real da oração. Solucionar problemas que promovem o ser. Então, o problema existe. Quem vai resolver sou eu. O problema está lá no meu trabalho profissional. É eu que vou voltar lá amanhã de manhã e vou continuar o serviço. Então, a Joana fala, mas o inspirar na equação, dar-lhe sabedoria e lucidez para superar as circunstâncias. Porque, às vezes, gente, a mente da gente está tão tumultuada que a gente não consegue ter essa lucidez. Então, é na prece que, de repente, você está numa tranquilidade. Às vezes você está fazendo a prece aqui, às vezes você não está nem lembrando do problema que está lá. Lá no serviço você não conseguiu solucionar, porque lá você estava nessa emaranhado de pensamentos.
Aí, a hora que você está tranquilo, fazendo a prece, ou lendo uma mensagem do Evangelho, vem a inspiração. Fala, Jesus, muito obrigada, né? Muito obrigada, já sei como que eu vou solucionar. Pronto, chega no outro dia, levanta, vai trabalhar, solucionou o problema. Então, a prece, ela não vai solucionar o problema. Os espíritos vão nos inspirar para nos dar sabedoria, nos dar lucidez, para que a gente consiga resolver. Prosseguindo. Nem sempre aquilo que se solicita em um momento aflitivo terá o mesmo valor e significado, passado as urgências e o padecimento. Então, às vezes, aquele momento de aflição, a gente, nossa, eu preciso disso, preciso disso, preciso disso. Aí, de repente, fala, nossa, não precisava nada, já deu certo, as coisas já solucionaram. Então, a gente ter a tranquilidade, nós não deixar que a gente entre, gente, no desespero. Nunca entrar em desespero, gente. Para tudo tem solução. Tudo tem solução. Às vezes não é na hora que eu quero, mas é na hora que é possível. Então, vamos ter a humildade, a paciência de aguardar a solução. Orar é buscar a paz de Deus para a caminhada iluminativa. Gente, é uma paz que nós não temos. Então, nós temos que buscar. Vamos buscar. Próximo, Pérez. Há aqueles que oram quando apenas estão defrontados pelos problemas e sofrimentos, né? Infelizmente, somos nós, né, gente? A humanidade ainda é assim. Enquanto tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas deu um probleminha, uma dor, um probleminha, um resfriadinho a mais, uma febrezinha, ou um probleminha financeiro, aí a gente vai correr e vai orar. São apelos desesperados entre revoltas e exigências, que nem sempre sequer saem do campo mental. Então, vocês estão vendo, fica aquilo no campo mental, aí fica revolta e tal, mas nós mesmos que entramos muitas vezes naquela problemática. Aí ela prossegue. Outros oram sob situações aflitivas, sem o sentimento de amor e respeito ao Pai. Gente, olha, veja bem. A gente tem que ter o respeito a Deus, né? Porque as pessoas às vezes, Deus não está vendo, não sei o quê. Então, calma. Eu tenho aprendido muito nesse contato com as famílias, que atualmente eu estou fazendo o primeiro contato. Para aqueles que não sabem, o Centro Espírita Esperança e Fé, a nossa Casa Espírita Nova Era, entrega todo mês 40 cestas básicas, no mínimo 40. Vira 42, 45, 49. Então, gente, eu tenho assim aprendido muito, porque essas meninas, essas mães solteiras, às vezes elas já estão tão sobrecarregadas, tão assim, elas querem resolver o problema, elas querem o alimento, quer na hora, e aí vem outras solicitações, quer um gás de cozinha, quer que pague uma conta de água, quer que compre o remédio para o filho, e aí vai. Então, a gente fala, nosso compromisso é com o alimento, lógico, todos sabem, dentro do possível, a gente vai acudindo, porque dentro desses 40 casos, um mês, um caso ou outro, às vezes a mãe está grávida, falta uma semana para ganhar neném, tem outras crianças, como é que você vai falar assim, não, nós não vamos te dar o gás? Às vezes tem o bebê recém-nascido, 2, 3 meses, ela tem que esquentar o leite para fazer a mamadeira do bebê, né? Mas o que eu quero? Eu estou dando esse exemplo porque muitas vezes elas chegam desse jeito, revoltadas, sabe? Achando que a gente é obrigado a fazer. Então, vocês imaginam como que elas se referem a Deus. Então, eu aprendi também que os espíritos não são nossos serviçais. A gente não tem que pedir e mandar os espíritos resolverem. Vamos fazer nossa parte.
Será que nós estamos indo na casa espírita com frequência? Estamos fazendo a nossa leitura do Evangelho frequentemente? Porque é através da leitura do Evangelho que eu vou conhecer os ensinamentos de Jesus. Se ele é o modelo e o guia da humanidade, ali que é o modelo para eu me espelhar, para eu fazer a minha mudança moral. Então, se eu não tiver o contato com o Evangelho, eu não vou saber caminhar na vida. Vou caminhar às cegas. Então, se eu não estou indo na casa espírita, se eu não estou fazendo a leitura do Evangelho, se eu não estou fazendo minha prece, e eu ainda quero mandar os espíritos me acudirem, então eu levo isso para as meninas, para essas mães que vão lá pedir a cesta básica. Eu falo, olha, você está muito distante de Deus. Você tem ido na igreja? Se você é católica, vai na missa. Se você é evangélica, vai na reunião. Se você é espírita, vai nas palestras. Sem Deus não pode ficar. Porque senão, gente, as pessoas caem na revolta e elas, às vezes quando você vê uma mãe que não cuida da criança direito, você pode saber que por trás existe uma problemática do sentimento. Ela já está sem fé, sem esperança, revoltada. Nós não estamos sendo coniventes com a postura dela, mas eu quero dizer que nós temos, como espíritas e como cristãos, a obrigação de compreender, né? Então, a gente não vai fazer tudo o que ela está pedindo, mas nós vamos compreender o jeito que ela está nos tratando na hora que ela está nos pedindo. Então, deixa para lá. Nós somos só um instrumento ali. Vamos fazer o nosso trabalho e vamos prosseguir. Mesma coisa aquele que chega na casa espírita pedindo passe. Ah, mas não vai dar passe agora? Quando você fala para ele que o passe é depois da palestra, que tem que sentar e assistir palestra, um ou outro ainda fica. Muitos vão embora. Não, vai demorar muito. Ele quer sentar ali, receber o passe e quer que os espíritos, o médium, resolva tudo. Ele fala, esse médium é fraco. Essa casa espírita é fraca. Porque ele ficou 10 anos sem procurar Deus. Aí ele quer ir ali, receber o passe e sair tudo certinho, tudo solucionado. Então, a gente tem que saber compreender, mas também saber falar, ensinar aquilo que precisa, né? Para a pessoa não achar que ele está coberto de razão. Então, ele fala aqui, que descabidas presunções impelem os indivíduos ao ato da prece. E como se exigisse os resultados que esperam, impõe os seus tormentos, né? Então, é o orgulho, né? Vem de encontro com a mensagem de André Luiz que a Tânia pôs no começo. Aí a Joana de Anjos fala, é necessário orar com a ternura que se devota a quem se ama. Sentimento de humildade, de afeto, de refúgio e de confiança no apoio de que necessita. Então, até para orar, nós temos que disciplinar os nossos sentimentos. Além de disciplinar o dia, o horário, disciplinar os nossos sentimentos. Pode passar, Pérez. Orar, todos podem fazê-lo, apenas repetindo palavras, sem que o objetivo seja alcançado. A verdadeira oração é aquela na qual o espírito se isola do mundo. Encontra-se no santuário da fé e funde-se com o Supremo. Pode-se orar a Jesus e aos espíritos bem-aventurados, mas o método é o mesmo. Pensar no ser transcendente, sintonizar com a sua inefável misericórdia e depois expandir-se em pensamento até a perfeita identificação. Então, gente, nós podemos orar a Jesus ou aos espíritos bem-aventurados, porque esses espíritos, gente, são espíritos que trabalham na seara do bem, no progresso do planeta Terra.
Então, cada espírito tem o seu local de atuação, né? E, gente, lembrando, nós estreitarmos a nossa vinculação com os espíritos que dirigem o Centro Espírita Esperança e Fé. Nós não precisamos saber os nomes, não precisamos conhecê-los, mas pedir aos espíritos que dirigem o Centro Espírita Esperança e Fé nos ajudar na solução da nossa problemática. Nós temos essa humildade, porque senão a gente acha que a casa espírita é só as paredes que estão lá, o computador que põe a música para a gente, as cadeiras, não. A casa espírita, ela tem a parte física, material, mas ela tem a parte espiritual. Espíritos que ficam ali diariamente, que se revezam no atendimento aos encarnados. Então, a gente estreitar nas nossas preces a vinculação com esses espíritos que dirigem o Centro Espírita Esperança e Fé. Pensar no ser transcendente, sintonizar com a sua inefável misericórdia e depois expandir-se em pensamento até a perfeita identificação. Embora Jesus, atendendo ao apelo do discípulo amado, que lhe pediu um modelo, não deu a oração dominical. Orar é falar com os céus e silenciar na meditação para receber-lhe as respostas. Então, gente, assim como tem a oração dominical, que é o Pai Nosso, no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá uma coletânea de preces, né? Então, tem preces para várias situações. Não é que a gente tem que orar daquele jeito, mas são espíritos que vieram nos orientar, vamos falar, nos ajudando a direcionar a nossa mente, as nossas palavras, né? Como eu devo orar? É como se eu perguntasse assim, olha, como eu devo orar com o meu anjo guardião? Aí você vai lá, tem lá, oração para o seu anjo guardião. Ah, mas como que eu devo orar para alguém que já desencarnou? Vai ali que tem algumas palavras, melhor maneira de orar. E assim por diante. Então, nós também criarmos um hábito de ir lá no final do Evangelho, fazer essa consulta. A próxima, Pérez. Muita falta faz a oração ao ser humano. O soberbo, o egoísta, não se preocupam com a oração, porque se acreditam capazes de equacionar os enigmas do caminho, superar os ásperos desafios da ascensão. Mas quando fazem, raramente o realizam com a humildade de coração, entregando seus desígnios divinos. Gente, eu lembrei de um caso aqui rapidinho. Tinha uma moça que, como todos vocês, né? Mas tinha uma moça que morava na rua e ela ficava, aqui perto da minha casa existe um posto de gasolina, e ela, para ela se sentir mais segura, ela ficava do outro lado da calçada, dormiu ali, ela dormiu por anos ali, uns 5 anos ou mais. Porque o posto tinha vigilante, tudo, então ela se sentia mais segura, ela dormia do outro lado da calçada do posto de gasolina. E ela vinha pedir alimento e tal, então sempre que possível arrumava, esquentava um arroz, um feijão, fazia qualquer coisinha, um lanche quando eu não podia esquentar uma comida e assim por diante. E aí a gente vai batendo um papinho, conversando, enfim. Aí eu falei, mas você não tem família? Ah, eu tenho, minha irmã e tal, mas não dá para morar com ela, não sei o quê. Aí um dia eu falei para ela, falei, olha, você sabe por que você está na rua? Porque você é orgulhosa e você não quer obedecer às ordens da casa da sua irmã. Você não precisa ficar na rua. E eu repeti para ela isso algumas vezes, porque eles normalmente esquecem. Aí voltava, aí de repente eu tocava no assunto. Olha, sai da rua, volta para casa da sua irmã, para de orgulho. Aí um dia ela bateu na minha porta aqui com a irmã dela.
Queria uma cesta básica, eu encaminhei para o bazar, falei que era para ir lá, etc, etc, que a gente faria o cadastro. Ela, inclusive, não foi. Mas o fato é que ela falou, agora eu estou na casa da minha irmã e tal. Então, vocês estão vendo como que é? O bendito do orgulho, gente, faz as pessoas se parar na rua. A gente é muito insubmisso, né? Então, se a gente não se submete à ordem do humano, aí age do mesmo jeito com Deus, não quer obedecer a Deus. Paga-se o preço, né? Até que se volte para a humildade e recomece. Deveria ser uma prática natural. Por quê? Pensar no bem, agir corretamente, viver com dignidade, são também formas enriquecedoras da oração sem palavras. Gente, olha que lindo. Pensar no bem. Então, por exemplo, enquanto a mãe está ali, a avó está ali, lavando uma vasilha e tudo, ela está pensando no bem, já está sendo um processo de prece. Se ela está agindo corretamente, ela está sendo exemplo para o filho, para o neto. Viver com dignidade. Então, ela fala que são formas de oração sem palavras. Quer dizer, é transformar os nossos pedidos na nossa vivência diária, né? Que é por isso que a gente lê o Evangelho, que a gente quer ver o que Jesus ensinava para a gente viver daquela forma. Ou vamos falar da forma mais próxima possível, dentro das nossas limitações. Então, Joana prossegue, sempre que te sintas censurado por qualquer incerteza e aflição, ora com unção, então é entrega, né? Quando te encontrares em júbilo, ora em gratidão. Quando esteja em expectativa, ora acalmando a ansiedade. Porque às vezes a gente está tão na expectativa de que algo aconteça, que a gente não consegue se conter. Então, a gente pede para acalmar aquela ansiedade nossa, né? O próximo, Pérez. E aí, gente, a Joana de Anjos, ela finaliza. Jesus, que vivia em plena identificação com Deus, orava com frequência, a fim de que permanecesse em sagrada união. E quando na cruz, suas últimas palavras de louvor foram de aquiescência à vontade do Pai, numa verdadeira oração. Tudo está consumado. Quer dizer, Jesus aceitou a vontade de Deus. Precisava ser daquela forma. Então, aceitou e foi um exemplo vivo para nós, né? Porque até se transforma num dito popular, vamos falar assim, vamos carregar nossa cruz, né? Jesus carregou até o fim. Então, é isso, gente. A gente vamos carregar o nosso madeira, as nossas dificuldades. Porque um dia nós teremos, assim, a solução da nossa problemática. E à medida que a gente vai orando, a gente vai se aproximando de Deus e do Cristo, né? Então, o meu convite aí a todos é isso, é que nessa semana a gente reflita sobre o poder da oração na nossa vida. E a gente se esforçar, quem ainda não tiver o hábito da prece, gente, conquistar. O Pérez, eu tinha colocado esse pedir obtereis se sobrasse tempo, mas não tem necessidade. Depois, gente, fica a dica de leitura aí. No capítulo 27 também, igual a Tânia pôs no começo, o item que eu escolhi é o 23. É a Alegria da Prece. Foi escrito por Santo Agostinho, tá? Depois vocês dão uma lidinha em casa. Meu muito obrigada e que Deus abençoe aí a semana de cada um de nós. Nós que agradecemos, Mara. Você estava aqui falando, eu estava aqui refletindo. A oração, ela é o nosso remédio, ela é o nosso alimento espiritual. Né? Ela nos coloca em pé, juntamente com o trabalho voluntário. Né?
Porque, olha, só quem ora, a Dona Shirley está ali, a Dona Shirley também, no último ano, orou ainda mais, é que a gente sabe, vamos dizer, vamos utilizar até a palavra, a oração realiza milagres, né? Basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Jesus já dizia. Porque, olha, pediu, se for do merecimento, vem. De uma forma ou de outra, justamente. vem. Então, a gente tem que ter essa humildade, porque muitas pessoas falam, não preciso fazer oração, não, Deus sabe o que eu preciso. Não, a gente tem que ter esse ato de humildade, né? Ao fazer oração, pedindo alguma coisa. Se não vai pedir, agradece, louva a Deus, né? As maravilhas que Ele nos concede. A senhora quer falar, Dona Shirley? Não. Não? Mas tá bom demais. Meus amigos, Mara, muito obrigada. E vamos continuar, né? Estamos quase finalizando a nossa noite. E eu quero convidar vocês para a próxima semana. A nossa próxima semana, nós vamos ter aqui um aniversário. Viu, gente? Nós vamos comemorar um aniversário. E nesse aniversário vai vir vários convidados. Ó, eu vou dar só um spoiler, assim, ó. Nós vamos ter o nosso amigo Adail, nós vamos ter o nosso amigo Cezinha, o César Tucci, nós vamos ter a Vanessa Bertolini e as suas duas menininhas, Ana Lívia, então vai aparecer um pessoal aqui, juntamente com a Nara Carlone. A semana que vem, nós vamos ter um estudo diferente, vai ter música, vai ter várias músicas, mas nós vamos conhecer o trabalho de uma trabalhadora da nossa casa que corre o Brasil inteiro e, quem sabe, até o mundo, porque ela tem várias composições que são usadas nas aulas de evangelização, ou mesmo dentro do culto do Evangelho no Lar. Então, fica aí, gente, esse convite para vocês. Eu tenho certeza que quem está aqui conosco na sala não vai perder. E quem está nos ouvindo após essa gravação também vai ficar aí, ó, com vontade de vir participar conosco. Então, fica aí o nosso convite, tá? Então, a semana que vem nós teremos a Nara Carlone e os convidados, e nós vamos estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre Marisa Nami. Então, fica aí o nosso convite. E segunda-feira que vem é aniversário de encarnação da Marisa. Então, caiu, nada é por acaso. O mês de agosto tem várias comemorações, a gente tem que aproveitar. Tá, meus amigos? Ficam aí o convite. E eu quero fazer um outro pedido também. Eu quero que vocês nos ajudem a divulgar o nosso canal do YouTube. Então, muitas vezes eu coloco nos grupos o link das gravações, tudo. Quem não é inscrito, é só ir lá, na hora que recebe o link da gravação do estudo, tá lá, inscreva. É só clicar em cima que vai estar inscrito no grupo, compartilhe com os amigos, porque é uma forma da gente divulgar a doutrina espírita. Porque quanto mais pessoas inscreverem no nosso canal, tá visualizando as coisas que a gente vai colocando ali, o YouTube, né, a internet vai jogando para mais gente. Então, eu não sei, agora não me recordo, acho que é o Emmanuel, ou o André Luiz, que dizia que a maior caridade que a gente faz com a doutrina é a sua divulgação, né? Então, é uma forma de caridade também, né? Divulgar a doutrina espírita, né? Então, fica aí os nossos pedidos. Meus amigos, já são 21 horas, vamos agora recolher em nossas orações. Cada um tem sua forma de fazer a sua oração, tem sua forma de fazer o seu pedido,
Mas vamos agora, meus irmãos, mentalizar, fazer uma corrente de oração, mentalizando o nosso querido Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que ele nos envia, a equipe do Senhor José Marques Garcia, patrono da nossa casa, que eles possam abençoar o nosso lar, abençoar os nossos familiares, os nossos amigos, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, os nossos irmãos que estão nos hospitais, por aqueles que ainda não compreendem o processo da desencarnação, que é uma etapa do nosso processo evolutivo, pelas nossas famílias que estão com a falta de mantimento sobre as suas mesas, pelas mães que choram pelos seus filhos, pelos nossos governantes, pela paz universal. Senhor, humildemente pedimos a sua bênção. Fortaleça-nos na nossa caminhada, pois estamos passando por momentos que todos nós temos os nossos infortúnios ocultos e, com as nossas orações, possamos achar o melhor caminho a trilhar. Seu Adão. Sim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que seja.
Muito obrigada, seu Adal, pela essa oração tão sentida, né? Tocou os nossos corações. Obrigada aos nossos amigos que estão aqui conosco, aos nossos amigos que assistirão posteriormente. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Deus.